E se a escolha que você acreditava ser sua libertação fosse, na verdade, o início da sua maior prisão? E se ao trocar o conforto de um novo amor pelo silêncio de um casamento desgastado, você levasse consigo um segredo que mudaria tudo? Essa é a história de Ana, uma mulher que deixou o marido em busca de um sonho que parecia perfeito. Mas o que ela não sabia é que dentro de si carregava 2 corações, 2 filhos, 2 chances de recomeçar. Prepare-se para uma jornada onde as decisões têm consequências profundas, os erros são reais e o perdão é a única esperança. Você vai sentir a dor, a culpa, o amor e o renascimento. Fique até o fim, porque você só vai entender o verdadeiro significado de amor quando ouvir os 2 choros que mudaram tudo. O barulho do relógio na parede era a única coisa que preenchia o silêncio da casa. Ana olhava pela janela, sem realmente ver o que estava do lado de fora. A luz fraca da manhã mal iluminava o ambiente, como se até o sol estivesse cansado de voltar ali. James entrava na sala com uma xícara de café nas mãos, vestindo a mesma camisa que usava desde a última entrevista de emprego. Ele não disse nada. Só colocou a xícara sobre a mesa e sentou no sofá como quem repete uma coreografia esquecida. A gente não conversa mais, ela disse sem encará-lo. Estamos aqui, não estamos? Isso é estar? James suspirou. A mão passou pelo rosto como se tentasse apagar uma expressão que não tinha nome. Sinto que você está aqui, mas seu coração já foi embora. Talvez ele só esteja cansado de esperar por mudanças que nunca chegam, respondeu ela com a voz baixa, mas firme. Ele não rebateu, apenas se levantou e voltou para o quarto. Foi naquela tarde, ao sair para entregar um currículo em uma cafeteria, que Ana conheceu Jonas. Ele estava ao telefone discutindo algo sobre ações e investidores, mas interrompeu tudo ao vê-la tentando recolher papéis que o vento havia espalhado de sua bolsa. Precisa de ajuda? Perguntou já abaixado ao lado dela. Só se tiver como segurar o vento, respondeu com um sorriso cansado. Posso tentar convencer o vento, mas sou melhor com pessoas. Ela riu e aquilo a surpreendeu. Há quanto tempo não ria com leveza? Ana estendeu a mão, agradecendo pela ajuda. Jonas, disse ele, segurando por um segundo a mais do que o necessário. Se eu fosse seu homem, nunca te deixaria tão apagada. Ela engoliu seco. A frase foi um golpe direto. Jonas não pediu desculpas. Continuou olhando como se tivesse falado uma obviedade. Desculpe, isso foi invasivo. Foi sincero, ela disse, e se afastou, mais confusa do que ofendida. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. O rosto de Jonas voltava como um reflexo no vidro, e cada frase dita por James nos últimos meses soava ainda mais distante. No fundo, ela já não sabia mais se ainda estava tentando ou apenas se acostumando com a ausência de amor. Jonas voltou à cafeteria no dia seguinte. Ela também, e no terceiro, até que ele puxou uma cadeira e foi direto. Está esperando algo mudar na sua vida ou alguém vir te tirar dela? Ana não respondeu, mas também não se levantou. Ali, sem perceber, começava a rachadura no mundo que ela dividia com James. Um mundo de promessas vencidas, silêncios incômodos e amor, que talvez já tivesse virado memória. O barulho do relógio na parede era a única coisa que preenchia o silêncio da casa. Ana olhava pela janela, sem realmente ver o que estava do lado de fora. A luz fraca da manhã mal iluminava o ambiente, como se até o sol estivesse cansado de voltar ali. James entrava na sala com uma xícara de café nas mãos, vestindo a mesma camisa que usava desde a última entrevista de emprego. Ele não disse nada. Só colocou a xícara sobre a mesa e sentou no sofá como quem repete uma coreografia esquecida. A gente não conversa mais, ela disse sem encará-lo. Estamos aqui, não estamos? Isso é estar? James suspirou. A mão passou pelo rosto como se tentasse apagar uma expressão que não tinha nome.
Ah, sinto que você está aqui, mas seu coração já foi embora. Talvez ele só esteja cansado de esperar por mudanças que nunca chegam, respondeu ela, com a voz baixa, mas firme. Ele não rebateu, apenas se levantou e voltou para o quarto. Foi naquela tarde, ao sair para entregar um currículo em uma cafeteria, que Ana conheceu Jonas. Ele estava ao telefone, discutindo algo sobre ações e investidores, mas interrompeu tudo ao vê-la tentando recolher papéis que o vento havia espalhado de sua bolsa. "Precisa de ajuda?" perguntou, já abaixado ao lado dela. "Só se tiver como segurar o vento", respondeu com um sorriso cansado. "Posso tentar convencer o vento, mas sou melhor com pessoas." Ela riu e aquilo a surpreendeu. Há quanto tempo não ria com leveza? Ana estendeu a mão, agradecendo pela ajuda. "Jonas", disse ele, segurando por um segundo a mais do que o necessário. "Se eu fosse seu homem, nunca te deixaria tão apagada." Ela engoliu seco. A frase foi um golpe direto. Jonas não pediu desculpas. Continuou olhando como se tivesse falado uma obviedade. "Desculpe, isso foi invasivo." "Foi sincero", ela disse. E se afastou, mais confusa do que ofendida. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. O rosto de Jonas voltava como um reflexo no vidro, e cada frase dita por James nos últimos meses soava ainda mais distante. No fundo, ela já não sabia mais se ainda estava tentando ou apenas se acostumando com a ausência de amor. Jonas voltou à cafeteria no dia seguinte. Ela também. E no terceiro. Até que ele puxou uma cadeira e foi direto. "Está esperando algo mudar na sua vida? Ou alguém vir te tirar dela?" Ana não respondeu, mas também não se levantou. Ali, sem perceber, começava a rachadura no mundo que ela dividia com James. Um mundo de promessas vencidas, silêncios incômodos e amor, que talvez já tivesse virado memória. Ana chegou em casa mais tarde do que de costume. James já estava sentado à mesa, empurrando o jantar frio no prato. Ela pendurou a bolsa na cadeira e evitou o olhar dele. "Chegou tarde", ele disse sem emoção. "Tive uma conversa longa." "Alguém novo no trabalho?" perguntou sem esconder a suspeita. Ela o encarou cansada. "Você quer saber ou só quer confirmar o que já pensa?" James suspirou e levantou, deixando o prato praticamente intacto. Foi para o quarto sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, o celular de Ana vibrava com uma mensagem de Jonas. "Não quero dividir você com a culpa. Venha inteira ou não venha." Ela leu a frase 3 vezes. O coração pesava, mas não por culpa, por esgotamento. O amor que tinha por James estava lá, mas coberto de poeira, e cada tentativa de limpar parecia piorar a imagem. Encontrou Jonas na mesma cafeteria. "Você realmente quer isso?" perguntou antes que ele dissesse qualquer coisa. "Eu quero você, mas não pela metade, não em silêncio nem escondida. Quero você olhando para frente, não para trás." "Isso não é tão simples." "A vida com ele é simples?" Ana baixou os olhos. As mãos tremiam levemente. "Eu tenho medo de me arrepender." "Se tiver que se arrepender, que seja de tentar algo novo, não de viver no que te afoga." Aquelas palavras ficaram latejando na cabeça dela enquanto caminhava para casa. O vento parecia empurrá-la para longe, o chão mais instável que o habitual. Na madrugada seguinte, James acordou e encontrou a cama vazia. Sobre o travesseiro dela, um envelope. Suas mãos hesitaram antes de abri-lo. O papel tremia entre os dedos. "James, preciso me reencontrar. Preciso respirar. Preciso lembrar quem eu era antes de me perder no silêncio entre nós. Essa não é uma fuga, é uma escolha. Talvez errada, talvez não. Mas é minha. Me perdoe por não ter dito isso olhando nos seus olhos. Mas se eu fizesse isso, não teria conseguido partir." Ele sentou na cama e não chorou. Apenas ficou ali, encarando o vazio. Horas depois, Ana entrava no apartamento de Jonas. Era amplo, moderno, com vista para a cidade. Mas havia algo frio no ar. Ainda assim, ela sorriu.
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva, não por estar com Jonas, mas por ter feito algo por si mesma. Jonas se aproximou com 2 taças de vinho, entregou uma a ela e tocou seu queixo com delicadeza. A partir de agora, não quero mais olhar para trás. Ana brindou em silêncio, mas no fundo sentia algo se contorcer dentro de si. Algo pequeno, incômodo, como um aviso, como um detalhe esquecido, que logo exigiria atenção. James passava os dias em estado automático. A casa parecia maior, vazia. O som do vento batendo nas janelas o lembrava do silêncio que antes o irritava. Agora doía. Ele mantinha as mesmas rotinas. Acordava cedo, preparava café para 2, mesmo que só um tomasse. Cada gesto era uma tentativa de preservar algo que já havia ido embora. No segundo domingo, após a partida de Ana, James estava limpando a gaveta do banheiro quando encontrou o pequeno envelope branco. Era um teste de gravidez. Os olhos fixaram no símbolo positivo, e por um instante o mundo girou. Não, sussurrou. Isso não. Sentou-se no chão, com o teste nas mãos, como se fosse uma bomba relógio. A mente corria, tentando entender. Era antigo? Recente? De quem? Ana jamais havia mencionado isso. Jamais. Ele releu o bilhete várias vezes naquela noite, procurando pistas, entrelinhas, qualquer fragmento de verdade que tivesse ignorado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana acordava com náuseas. Achou que fosse o jantar, mas a tontura que veio em seguida não deixava dúvidas. Algo estava errado. Jonas dormia ao seu lado, o rosto sereno de quem não precisava se preocupar com o amanhã. Ana levantou devagar, calçou os chinelos e foi ao banheiro. A imagem no espelho a assustou. Estava pálida, os olhos fundos, um cansaço que vinha de dentro. Na farmácia mais próxima, comprou um teste de gravidez. No caminho de volta, suas mãos tremiam. 2 linhas, róseas, fortes, inconfundíveis. Sentou-se na beira da cama e chorou em silêncio. Jonas ainda dormia. No dia seguinte foi à clínica. O médico a examinou com gentileza. Depois pediu um ultrassom. Você está com 8 semanas. E... Ele pausou sorrindo. Há 2 batimentos cardíacos. São gêmeos. Ana arregalou os olhos. Gêmeos? Tem certeza? Absoluta. 2 corações. 2 movimentos. 2 pequenos milagres. E estão saudáveis. Ela não sabia se sorria ou desmaiava. A médica segurou sua mão. Já contou ao pai? Ana engoliu seco. Não, e ele não é o homem com quem estou agora. Saiu da clínica com o envelope nas mãos, o ultrassom revelando o que ela ainda mal compreendia. No elevador, olhou a imagem dos 2 pequenos pontos e sentiu uma mistura estranha de medo e ternura. Eles são do James, pensou. No táxi, Jonas ligou. Está tudo bem? Você sumiu. Sim, só resolvendo umas coisas. Precisa de mim? Ela hesitou. Ainda não. Desligou e olhou para a janela. Lá fora, tudo parecia igual. Mas dentro dela, 2 corações batiam, e cada batida trazia uma pergunta nova. Como contar? A quem contar? E o mais difícil, o que faria com a verdade que carregava agora dentro do próprio corpo? O apartamento de Jonas era tudo o que Ana havia imaginado quando decidiu partir. Moderno, espaçoso, com janelas enormes e uma vista de tirar o fôlego. Mas com o tempo, aquela beleza começou a parecer fria. O silêncio ali não era o mesmo silêncio de antes. Era afiado, cheio de expectativa e controle. Jonas começava a mudar. Pequenos comentários viraram críticas. Os gestos gentis deram lugar a perguntas desconfiadas. Você está diferente, disse ele uma noite, observando-a enquanto ela servia vinho. Tem algo que está escondendo de mim? Ana tentou disfarçar. Só estou cansada. Tem sido muita coisa ao mesmo tempo. Desde quando o cansaço esconde o olhar? Ela desviou os olhos. Sorriu forçadamente.
Mas dentro dela o nervosismo crescia. A barriga ainda não mostrava, mas as mudanças no corpo eram claras, e a sensação de que ele percebia alguma coisa a deixava em alerta constante. Jonas começou a controlar seus horários. Queria saber para onde ela ia, com quem falava, o que fazia quando ficava sozinha. "Você não confia em mim?" perguntou ela certa noite. "Confiança é construída, Ana. E você ainda tem um pé lá no passado, não tem?" Ela se calou. Pensava em James mais do que gostaria de admitir. E agora, com os filhos crescendo dentro dela, era como se ele estivesse presente de alguma forma. Escondia os ultrassons em uma caixa de sapatos, no fundo do armário. Evitava ligações em voz alta, usava fones, trocava mensagens com a médica discretamente. A mentira exigia mais esforço a cada dia. E o medo de que Jonas descobrisse tornava tudo ainda mais insuportável. Uma tarde, ele entrou no quarto sem bater e a encontrou sentada na cama, segurando um dos exames. Ela escondeu rápido, mas ele viu. O que era aquilo? Nada. Só um papel. Papel com seu nome, com uma data. "O que você está me escondendo, Ana?" Ela tentou se levantar, mas ele segurou seu braço. "É melhor você me dizer agora, antes que eu descubra por conta própria." O coração de Ana disparou. A garganta secou, mas ela recuou, olhando-o nos olhos. "Não é seu. E você não tem o direito de saber nada que venha do que você não ajudou a criar." Jonas recuou um passo, chocado. "Você está grávida?" Ela assentiu em silêncio. Ele respirou fundo. Depois soltou uma risada seca. "E eu achando que era o salvador. Na verdade, sou o prêmio de consolação. Eu não vim aqui atrás de você por isso", rebateu. "Mas agora eu sei que também não posso continuar aqui por mim." Ela saiu do quarto, trancou-se no banheiro e chorou. Chorou pela mentira, pelo medo, pela certeza de que havia se perdido tentando se encontrar, e pela dúvida se ainda havia um caminho de volta, e se James algum dia a ouviria de novo. Jonas passou o resto da noite calado, mas o silêncio dele não era passivo. Era afiado, como se cada minuto fosse uma corda tensionada prestes a romper. Ana permaneceu no quarto, sentada na beira da cama, os olhos fixos na porta fechada. Não chorava mais. Agora sentia algo mais perigoso. Coragem. Na manhã seguinte, Jonas apareceu na porta com o ultrassom nas mãos. O papel estava amassado, os cantos dobrados, mas as imagens ainda eram nítidas. "Você vai me explicar ou prefere continuar brincando de segredo?" Ana se levantou devagar. Estava pálida, mas firme. "Eu estou grávida, de gêmeos. E você achou que esconder isso de mim era a melhor escolha?" "Não são seus, Jonas." O silêncio que se seguiu foi gelado. Jonas ficou olhando para ela como se estivesse tentando entender onde havia perdido o controle. "Então, você vem para minha casa, dorme na minha cama e está esperando filhos de outro homem?" "Eu vim para cá tentando começar de novo. Eu não sabia quando vim. Descobri depois. E achou que podia continuar aqui como se nada estivesse acontecendo?" Ana respirou fundo. Sentia o peso da conversa apertar o peito, mas manteve a voz firme. "Eu estava com medo. Medo de tudo. Inclusive de você." Jonas apertou os lábios. Caminhou até a janela e depois voltou, os olhos cheios de uma raiva contida. "Você devia ir embora." Ela assentiu. Já esperava por isso. Já tinha até arrumado a mala mentalmente na noite anterior. "Eu vou." Ele se aproximou devagar. "Ana, espero que você saiba o que está fazendo, porque, a partir de agora, você está sozinha." Ela o olhou com calma. Sozinha eu já estava há muito tempo. Naquela tarde, Ana deixou o apartamento de Jonas. Saiu com uma mala nas mãos, o coração acelerado e a certeza de que nada mais seria fácil. Pegou um táxi e foi direto ao único lugar que ainda fazia sentido, por mais que doesse: a antiga casa onde morava com James. O portão estava como sempre. O jardim, um pouco mais descuidado. Respirou fundo antes de tocar a campainha. Quando a porta se abriu,
Ele apareceu, mais magro, mais sério, o olhar cansado. Ana? Ela tentou sorrir, mas os olhos marejados não deixaram. Eu sei que não mereço, mas preciso te contar uma coisa. James cruzou os braços. Não a convidou para entrar. Pode falar daqui. Ela engoliu seco. Estou grávida, de gêmeos, e eles são seus. A expressão dele não mudou. Apenas piscou uma vez, devagar, como se estivesse digerindo a informação. Você me deixou sem dizer nada, e agora volta dizendo que estou prestes a ser pai. Eu não planejei isso, James, mas é a verdade. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: Você me deixou quando eu mais precisei. Agora volta com 2 motivos para ficar. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, esperando. Pela primeira vez, com medo não da resposta, mas da ausência dela. James deixou a porta entreaberta e recuou para dentro da casa. Ana hesitou por um segundo, depois entrou. O cheiro familiar a invadiu como um soco no estômago. Estava tudo ali, os móveis no mesmo lugar, as cortinas que ela mesma havia costurado, as marcas do tempo onde antes havia lembranças. Senta, disse ele apontando para o sofá. A voz era neutra, sem calor, mas sem hostilidade. Ela obedeceu. Ele se sentou na poltrona em frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Quando você descobriu? Pouco depois que fui embora. E não achou que eu tinha o direito de saber? Ana abaixou os olhos. Eu estava com medo. Achei que você me odiaria, que não acreditaria em mim. Eu nem sabia o que fazer com aquilo. James balançou a cabeça frustrado. Não é sobre acreditar, Ana. É sobre ser pai, sobre poder estar presente. Eu perdi você e agora quase perdi meus filhos também, sem nem saber que eles existiam. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Eu sei que errei. E não estou aqui pedindo que me aceite de volta. Só precisava que você soubesse. Que tivesse a chance de decidir o que quer. Ele levantou e começou a andar pela sala. O som dos passos ecoava como martelo em seu peito. Achei que te odiava. Achei que nunca mais conseguiria olhar para você sem lembrar da dor que ficou. Mas saber que existem 2 vidas crescendo dentro de você, vidas que vieram de nós... Ele parou, olhando para ela. Isso muda tudo, mas não resolve nada. Ana assentiu. Eu não espero que resolva. Só queria que, talvez, você quisesse fazer parte disso. Você quer que eu lute pela guarda? Não, não estou aqui para disputa. Se você quiser lutar na justiça pelos gêmeos, eu entendo. Mas, se quiser estar presente, de verdade, eu aceito. James suspirou. Sentou-se novamente. Eu não quero dividir, quero participar, mas não sei se ainda consigo te amar. Ela olhou nos olhos dele, com doçura e honestidade. E eu não espero que você me ame agora, mas espero que um dia, talvez, a gente possa ser algo novo. Não como antes, como 2 pessoas que erraram, mas que ainda acreditam em reconstruir. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi necessário. Ele estendeu a mão e ela segurou. 1 passo de cada vez, 1 de cada. Naquele gesto ainda havia mágoa, mas também uma fagulha de algo mais. Um fio tênue entre o passado e o futuro. Não era perdão ainda, mas era o começo dele. A madrugada era fria e a respiração de Ana estava entrecortada quando ela sentiu a primeira contração. Apertou os lençóis e sentou-se na cama com dificuldade. O quarto estava em silêncio, mas o tempo parecia pulsar em sua barriga. Ela tentou se levantar sozinha, mas uma nova onda de dor a fez sentar novamente. Com esforço pegou o celular. James, disse, assim que ele atendeu. Ana, está acontecendo. Ele não perguntou mais nada, só respondeu. Estou a caminho. Quando chegou, Ana já estava sentada na cadeira de rodas que a vizinha havia providenciado. James a ajudou a entrar no carro e segurou sua mão o tempo todo durante o trajeto. Ela gritava, respirava, tremia, mas não soltava a mão dele.
Vai dar tudo certo, dizia ele repetidamente. Eu tô aqui. No hospital, as enfermeiras agiram com pressa. Uma delas, ao notar a tensão, se aproximou de James. Ela precisa de apoio emocional. É risco elevado por ser gestação de gêmeos. Ele assentiu, engolindo o medo. Foi autorizado a entrar na sala de parto. Ana estava deitada, o rosto banhado de suor, os olhos aflitos. Você veio, murmurou, quase sem forças. Sempre estive aqui, mesmo longe. As palavras de James foram um bálsamo. Ana apertou sua mão com força, enquanto a equipe médica dava instruções. A tensão crescia com cada minuto. As batidas dos corações dos bebês ecoavam pelos monitores, como se marcassem a contagem regressiva de algo muito maior. Você consegue, ele dizia. Eles estão chegando, eles querem te ver. E eu também, um grito final, um choro agudo. Depois outro. 2 bebês, 2 corações, 2 começos. Ana chorava em silêncio. James segurava os 2 filhos nos braços, emocionado. Eles são pequenos, mas a responsabilidade é imensa. Estamos prontos? Ela olhou para ele, com os olhos cansados e plenos. Talvez nunca estejamos, mas quero tentar, se for com você. Ele se aproximou e beijou sua testa. O calor daquele gesto dizia tudo que as palavras não alcançavam. Mais tarde, na sala de recuperação, os 4 estavam juntos. Os bebês dormiam. Ana segurava um deles, enquanto James balançava o outro em seus braços. O som das respirações suaves preenchia o ambiente com uma paz rara. Eles têm seu nariz, disse Ana sorrindo. Mas os olhos são seus, intensos e doces. Vai ser difícil, não vai? Vai. Mas tudo o que importa é que a gente vai fazer juntos. Ela o encarou. Você me perdoa? Ainda não. Mas hoje eu te entendo. E isso é o começo. E naquela madrugada silenciosa, entre lágrimas e promessas, 2 almas partidas começaram a se costurar novamente. Não havia garantias, mas havia algo mais forte que o medo. A decisão de permanecer. O tempo passou devagar nas primeiras semanas. A rotina era exaustiva, repleta de mamadas, fraldas, choros alternados e noites quase sem descanso. Mas no meio do caos, Ana e James reencontravam algo que haviam perdido: parceria. James acordava de madrugada para aquecer mamadeiras. Ana cantava baixinho para os gêmeos enquanto embalava os 2 no colo. As conversas entre eles ainda eram cautelosas, como quem pisa em solo instável, mas agora carregavam cuidado. Verdade. Certa tarde, enquanto os bebês dormiam, Ana preparava chá na cozinha. James entrou em silêncio e a observou por alguns segundos. O amor não some, disse ele inesperadamente. Ele se esconde nas cicatrizes. Ana virou-se devagar, tocada pela frase, e a gente aprende a amá-lo de novo, mesmo com medo. Eu ainda tenho medo. Eu também. Ele caminhou até ela. Pararam frente a frente, olhos nos olhos. Quero tentar de novo. Não porque é mais fácil, mas porque é com você. Ela sorriu. Não de alívio, mas de verdade. Eu não prometo ser perfeita. E eu não espero mais perfeição. Só quero que a gente não desista. Enquanto tomavam o chá em silêncio, o som de um choro interrompeu o momento. James foi até o quarto antes dela. Pegou o bebê nos braços, embalando-o com cuidado. Ana observava da porta com os olhos marejados. No dia seguinte, saíram juntos com os gêmeos pela primeira vez. O parque estava calmo, o sol suave. Algumas pessoas os observavam com ternura, e entre um sorriso e outro, Ana sentia que talvez estivesse aprendendo a respirar de novo. À distância, parado sob uma árvore, Jonas os observava. Estava mais magro, o olhar mais duro. Viu James segurando um dos bebês, viu Ana sorrindo. Não se aproximou, apenas olhou. Um homem se aproximou de Jonas. Vai falar com ela? Não, ela não é mais minha história. O homem assentiu. Jonas deu um último olhar e se afastou pela trilha oposta. Não havia raiva em seus passos.
apenas um reconhecimento silencioso de que aquilo nunca lhe pertenceu por completo. De volta ao parque, James segurava a mão de Anna. Os dedos entrelaçados, os bebês dormiam no carrinho, a brisa passava leve como uma bênção. Acha que a gente consegue? Acho que já estamos conseguindo, respondeu ela. Um dia de cada vez. E se vierem tempestades? A gente segura firme. Agora temos 4 mãos. Ele sorriu e a beijou, com leveza, sem pressa, como se dissesse, estamos aqui, ainda estamos aqui. E naquele instante simples, onde o mundo parecia respirar junto deles, Anna soube que recomeçar era possível, que o amor podia renascer e que, às vezes, perder tudo é o que faz a gente finalmente se encontrar.